E aí pessoal, beleza? Aí tá falando das 5 piores coisas que surgiram nos últimos anos. Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro, o governo Bolsonaro e, por fim, os eleitores do Bolsonaro. Pessoal, sim, tem muito questionamento, algumas pessoas gostam dele, mas é o fato que, se ele tivesse tido outras atitudes, poderia ter morrido 200 mil brasileiros a menos na pandemia. Aquele papo de eu não abro mão da minha autoridade, toda e qualquer vacina está descartada, cara, totalmente na contramão, né, do que estava acontecendo no Brasil naquele momento, certo, pessoal? Então, sim, a primeira coisa que surgiu de ruim, sim, é o próprio Bolsonaro. Sim, porque ele também, o Bolsonaro é o pai dos filhos do Bolsonaro, né? E a segunda coisa que a gente tem aqui, de pior coisa que aconteceu no Brasil, são os filhos do Bolsonaro, certo? É, sim, o Flávio Bolsonaro, com as rachadinhas dele. São os mamadores de dinheiro público, esse pessoal, vamos falar a verdade, isso aí é mamador de dinheiro público. São pessoas de extrema direita mesmo, alguns chamam de fascista, outros chamam de nazista. Cara, eu chamo de FDP. Porque esses caras não têm uma ideia só que seja a favor da população mais pobre. Cara, eles não têm uma ideia só que seja a favor do país. Agora nós temos inclusive um deles, um filho do Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, pedindo uma série de retaliações contra o nosso país, prejudicar o nosso país na questão do comércio externo, comércio exterior, né? A Michelle Bolsonaro é uma golpistazinha safada, chamam ela de corrimão, não sei muito bem o que quer dizer a respeito disso aí, mas é chamada de corrimão e tal, não sei o que e tal. É uma golpistazinha qualquer, uma sem vergonha, né, que mistura política com igreja, né, aproveitando-se da inocência, né, de pessoas que acreditam que Bolsonaro é um messias. Mas não, Bolsonaro é um sem vergonha que cooptou a igreja evangélica. Inclusive eles estão perdendo uma série de novos adeptos. Tem mostrado aí que a igreja parou de crescer o que estava crescendo. A igreja evangélica parou de crescer o que estava crescendo. Por quê? Porque um imbecil prometendo mundos e fundos para pastores, prometendo uma série de isenções e benefícios para as igrejas, cooptou as igrejas evangélicas em favor dele, da pessoa dele, das ideias dele, que são ideias totalmente nazistas, né, cara? Absurdas, né? Eu não vou chamar eles de nazistas, mas as ideias, sim, se assemelham a ideias de nazistas. Aí nós vamos falar agora do governo Bolsonaro. Cara, governo Bolsonaro, pelo amor de Deus. Cara, nós tínhamos que chamar de desgoverno Bolsonaro. Cara, esse governo foi simplesmente absurdo. Absurdo. Cara, ele foi a favor do vírus num período de pandemia. Esse cara é um cara muito perverso. Ele não tem sentimento humano. Em alguns momentos aí fez coisas absurdas, como imitar uma pessoa acometida pelo vírus, né? Com falta de ar. Em momentos anteriores, muitas vezes a morte. Por quê? Porque o que ele fez foi o quê? Deixar o brasileiro entregue ao seu sistema imunológico, sem uma vacina, sem uma proteção, sem uma estrutura, sem uma orientação. Pelo contrário, ele desinformava as pessoas
dizendo que remédios para verme serviam para combater o vírus. Esse é o Bolsonaro. Esse é o governo Bolsonaro. Governo que colocou um débil mental do exército. Você vê que realmente o cara é um débil mental, tal de Pazuello, como ministro da saúde. Cara que no exército, nada mais, nada menos, o cara ligado à logística, não tinha nada a ver com saúde. O cara não era médico, não tinha conhecimento nenhum na área de saúde, principalmente no período de pandemia. E a mulher do cara, desse tal de... Vou nem falar o nome desse idiota, vai. O ministro do Bolsonaro, do exército, que foi colocado como responsável pela saúde. A mulher do cara falou que a única coisa que ele se preocupava, inclusive mostrou vídeos, né? Ele falando, era comprar sacos, para que os brasileiros que morriam já fossem pro saco. Falar em respiradores, né? Oxigênio, esses caras aí, sem comentário, né? O que eles eram contra na pandemia era exatamente contra respiradores e oxigênio, né? Pro povo, né? Agora um pouquinho sobre os eleitores do Bolsonaro. Cara, eu acho que quem se identifica com esse cara, boa, gente boa não é, né? Gente boa não é. O cara dando um aumento de R$8 no salário mínimo, sem comentário. Deixar a gasolina e o álcool disparar o preço. Os salários sem poder de compra nenhuma. A pessoa tem que pagar R$9 no litro de leite, 25 pau, 27 pau, 30, 5 quilos de arroz. Cara, totalmente desumano, cara. Incompetente, irresponsável. E ainda com ideia de dar golpe para se manter indefinidamente no poder. E com planejamentos de assassinatos. Olha só, não é assassinato, é assassinatos. Aí teve delação, comprovando isso e tantas outras coisas. Até documento deles mesmos. Pessoal, o governo Bolsonaro é uma tragédia. Poderíamos falar horas, né, sobre o que foi feito no Ministério da Defesa, né? Poderíamos falar horas sobre os desmandos desse governo. Mas a verdade é uma só. Nós estamos falando de um cara que está preso. Estamos falando de um presidiário. E todos que estavam com ele tramando golpe e covardias, eles tinham planos até de fazer prisões, né? Campos de concentração. Para quem é contra a política deles. Campos de concentração. Galera, uma página passada virada da história brasileira, a extrema-direita que chegou ao poder, marginalizando a esquerda em 100%, demonstra que sim, ela, 100%, não vale nada. Espero que você raciocine bem na próxima eleição. Tamo junto, galera. Um abraço para vocês. Fiquem